Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales, pessoal que nos acompanha. Pois é, Diego, assim que esse conflito irrompeu, já havia uma certeza de que a gente teria dias terríveis pela frente, mas infelizmente a expectativa ela vem se superando e ficando cada vez pior, porque realmente os ataques a alvos civis, agora hospitais, escolas, como você bem vinha falando, e esses crimes de guerra todo que vêm sendo perpetrados, eles estão numa proporção calamitosa. E isso que a gente ainda está no aguardo de uma potencial ofensiva terrestre por parte de Israel. Como você bem vinha colocando, mesmo a guerra tem, os conflitos armados, mesmo eles têm algumas regras, tanto no que diz respeito aos próprios combatentes, quanto no que diz respeito, sobretudo, a civis. Então, a gente tem alguns instrumentos como as convenções de Viena, os seus protocolos adicionais, o próprio Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, que julga esses crimes de guerra, de genocídio, crimes contra a humanidade, ele classifica uma série de condutas que são, assim, qualificadas por serem justamente atrocidades. E a gente começa a ver que cada vez mais essas práticas começam a aparecer. Eu não vou nem dizer nesse campo de batalha que é Gaza, mas sim praticamente nesse cemitério a céu aberto, cercado, que é a faixa de Gaza hoje, desde que essa contraofensiva teve início. Thales? Professor, eu sei que é difícil, mas é possível comparar a situação atual com a situação de Israel em Gaza, com a situação na Ucrânia, da Rússia na Ucrânia? Quer dizer, onde está sendo cometido um crime de guerra? Qual é a situação que o senhor vê? Thales, com certeza a gente tem que fazer essas comparações para fins de estudos, mas jamais numa ideia de querer ver qual povo está sofrendo mais e, de alguma forma, colocar isso em comparação, né? Mas, assim, a gente vê que na Rússia, por exemplo, na Ucrânia, perdão, a gente teve o deslocamento forçado de pessoas, subtração de crianças, sobretudo, inclusive é isso que levou o Putin a ser é, a se tornar perseguido pelo Tribunal Penal Internacional. E hoje em Israel, na faixa de Gaza, inclusive, né, a gente tem que lembrar que também existem crimes de guerra e crimes que violam essas regras de conflitos também da parte do Hamas, né, como a tomada de reféns, como essas agressões contra civis propriamente, né? Mas assim, eu começo a achar que a gente tem uma situação muito pior na faixa de Gaza, né? Sobretudo porque a gente começa a ter esse deliberado bombardeio a instalações civis, a escolas, a hospitais. É claro, isso ocorreu também na guerra na Ucrânia, e foi noticiado, inclusive tem uma imagem muito forte de mulheres grávidas, todas machucadas, saindo dos hospitais, né? Mas essa proporção em Gaza, ela está muito superior ao que eu tive contato de notícias da Ucrânia, né? Eu estava vendo agora algumas fontes extraoficiais que já falam em mais de 1.300 mortos. E esses mesmos números de mortos que a gente tem do lado palestino, eles não levam em conta muitas pessoas, centenas de pessoas que ainda estão nos escombros. Então, a verdade é que entre desaparecidos, corpos que nunca vão ser encontrados, porque, né, imagina você fazer todo esse trabalho de busca numa nação inteira, né? A gente com certeza está falando de cifras muito superiores aos dados oficiais da mídia. Sobre. De certa. Fala, Perdão, Thales, perdão. vai lá, pode ir lá. Não, é porque, diante disso que o professor está falando, eu fico um pouco impressionado assim, com o mundo, com a disfarçatez das grandes potências. Né? Você vê, a Rússia chega lá na reunião do Conselho de Segurança pedindo cessar fogo em Gaza, e eles fizeram atrocidades lá na Ucrânia. E aí você vê os Estados Unidos acusando a Rússia de todas as maneiras em relação à Ucrânia,
e defendendo Gaza dessa forma. Quer dizer, é um mundo sem cínico, né? O mundo ocidental, o mundo oriental, a gente está num mundo cínico, em que lideranças cínicas e comandados por fundamentalistas, especialmente no Oriente Médio, fundamentalistas judeus, fundamentalistas islâmicos, muçulmanos, etc. Com certeza, professor. E eu acho interessante a gente lembrar que, assim, existe uma guerra que se trava não necessariamente no campo de batalha, mas no campo da informação. Então, todas essas guerras, elas são também disputas de narrativa. E hoje, sobretudo pós-guerra da Ucrânia, em que a gente tem, talvez pela primeira vez, um conflito dessa magnitude, transmitido em tempo real pelas redes sociais, isso mobilizando a opinião pública, a gente entendeu o quanto isso é importante, né? Então, junto com essa máquina de armamentos, existe uma máquina de informação que luta para contar a sua versão na história. E é muito importante que a gente pontue que, por exemplo, países como os Estados Unidos, que muitas vezes se pintam como xerifes do mundo, que é um país livre e tal, são também países responsáveis por atrocidades, né? Vamos lembrar aqui das invasões no próprio Oriente Médio, que até hoje desestabilizam a região, né? Quantas incursões que eles não fizeram que hoje têm resultados terríveis, né? Como o próprio surgimento do Estado Islâmico, Daesh, o Talibã, que tem relações com essas intromissões norte-americanas nessas políticas, no cenário político do Oriente Médio, né? E, claro, hoje a gente também está diante de um barril de pólvora que aparentemente está estourando, que é essa questão palestina-israelense. Também, Victor, sobre esse deslocamento de pessoas ali na faixa de Gaza, né? Muitas pessoas tendo que sair de suas casas, mas sem conseguir sair do território da faixa de Gaza, né? Entre eles brasileiros. Há toda essa uma questão, uma negociação com o Egito, mas é preciso da liberação de Israel também, e até agora não chegamos nesse ponto. E também queria te ouvir uma segunda pergunta, se pode ser considerado um genocídio o que está ocorrendo na faixa de Gaza. Pois é, Diego. Em referente ao seu primeiro ponto, de fato, a gente tem sempre como resultado desses conflitos o deslocamento forçado de pessoas. Resgatando aqui o exemplo ucraniano, a gente já teve cifras gigantescas de pessoas que começaram a sair do país logo nos primeiros dias que a guerra irrompeu. E agora, com o conflito na faixa de Gaza, tem uma situação muito peculiar que as pessoas estão virando refugiadas dentro do seu próprio território. Algo que já se repete na história da Palestina, mas dessa vez numa cifra estrondosa, né? Eu li alguns números que falam já de em torno de 1 milhão de pessoas desabrigadas que estão... Imagina, você ir para locais em que sucessivamente tem que ficar sendo desocupado, em que vão sendo bombardeados. Então, assim, as pessoas realmente estão numa situação muito triste, né? E, perdão, você falou agora sobre genocídio. Existe uma definição trazida pela Convenção do Genocídio que fala sobre a aniquilação em todo ou em parte de um grupo ocorrida de maneira sistemática. Eu diria que assim, talvez seja um pouco cedo para cravar isso em termo técnico, mas assim, eu temo que a gente esteja assim, pelo menos caminhando isso, e num cenário de limpeza étnica da faixa palestina, então, da faixa de Gaza. Então, realmente é muito preocupante, né? A gente está vendo um povo sucumbir, perder na cifra de milhares que vão aumentando aos dias, e é possível que isso venha assim a se caracterizar como um genocídio. Pois é,